Olá, o Justiça em Questão de hoje conta a história de uma magistrada que ousou romper o ciclo da violência doméstica e conseguiu transformar a própria vida e a de várias pessoas ao seu redor. Você acredita que achado não é roubado? Fique atento, nem sempre o ditado está correto. Quebrou a mercadoria em uma loja? O JQ explica se é necessário pagar pelo produto danificado. Confira os resultados da campanha Justiça pela Paz em Casa, que concentra esforços em ações de violência contra a mulher. E fique por dentro das decisões judiciais de destaque no Estado e dos termos jurídicos para conhecer melhor seus direitos e deveres. Nossa edição começa agora. Ao entrar em lojas com produtos delicados, como as que ofertam peças de vidro e bibelôs, muita gente tem receio de quebrar alguma coisa e ter que pagar. Mas será que essa regra vale para todas as situações? Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. Quebrou, pagou. A informação está ali em um local visível da loja. Mas será que é absolutamente válida? O fornecedor ele tem que te dar uma condição de você poder transitar de forma livre entre eles e que você não vai se esbarrar, você não vai encostar uma bolsa. Se você coloca um corredor pequeno, em que você vai passar, você já passa apertado, a responsabilidade é do fornecedor. O consumidor pode ser alertado em relação aos cuidados com o manuseio das peças e a forma como deve transitar na loja. Aqui nessa vidraria que fica no Mercado Central, em Belo Horizonte, o cliente é sempre alertado quando há uma necessidade. Como é que você aborda aí o cliente? Sempre que entra alguém com criança, a gente sempre orienta os pais, né, que não deixa a criança pegar, não pelo caso de quebrar, né, mas para a criança também não se machucar. Na questão também, né, que às vezes a pessoa vem com muitas sacolas, muitas bolsas, então vem sempre assim, o que a gente faz? A gente vai lá fora, pega um carrinho para o cliente ficar mais à vontade dentro da loja. O direito à informação clara e precisa é regra legal e deve ser garantido pelo fornecedor. Se ele colocou uma placa, favor não tocar, não pegar, e o consumidor pega, descumpre essa informação do fornecedor, pega e deixa cair, aí sim, a informação foi clara, precisa de que você não poderia pegar. Agora, se ele coloca, quebrou, pagou, e empilha um monte de coisa, empilha coisa caindo para fora, não é a culpa sua. O condicionamento, por mais que fala quebrou, pagou, ele não te deu condições de você transitar livremente. Aqui nesta loja de bebidas é possível encontrar produtos que custam quase R$2.000. Para essas bebidas mais caras, eles adotam uma medida especial. O que vocês fazem para evitar essa questão aí do quebrou, pagou? A gente tenta colocar no lugar mais alto, lugar de mais difícil acesso para o cliente, para não ficar pegando. Só quando pede a gente deixa na mão do cliente um pouquinho, já pega, guarda de novo, para evitar que tenhamos esse problema de quebrar um produto mais caro. A maioria dos clientes em si já tem a consciência, já vai lá no caixa direto e paga. Um ou outro que dá um pouquinho de transtorno, mas tem algo que a gente deixa para lá, para não evitar mais problema, né? O cliente não pode ser exposto à situação vexatória caso uma peça seja danificada. Ser coagido é o constrangimento que a gente tem, que pode até dar um dano moral para a pessoa. Por exemplo, tem jurisprudência de pessoas que foram obrigadas até a limpar, que caiu, a peça caiu no chão, ela foi obrigada até a limpar aquela peça, os cacos, tudo que ocorreu. A dona Fátima acha que deve ter um desconto por parte da loja. A senhora acha correto a loja cobrar? Cobrar um pouco, né? Tudo não, né? Porque a gente não quebrou por culpa. Então, o entendimento é cobrar o valor da peça nas condições de qualquer outro cliente que compraria. Eles têm posição de parcelamento de 10 vezes. Você vai parcelar para o cliente da mesma forma como se ele estivesse comprando. Lembrando que tem que ver as condições, se o consumidor realmente é obrigado a pagar ou não. A gente tem a teoria do risco, que é o quê? Se o consumidor, o fornecedor, ele vai ter um certo lucro com aquela venda, presume-se que aquele produto que está ali já está embutido também em certos prejuízos que ele vai ter. Se ele vai dividir o lucro com você, não. Então, ele vai dividir o prejuízo. Então, aí é uma coisa de você negociar com o consumidor nesse sentido.
Iniciado em março de 2015 pelo Supremo Tribunal Federal, o programa Justiça pela Paz em Casa tem como objetivo ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha. 3 vezes ao ano, os tribunais de justiça de todo o país concentram esforços para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Em Minas Gerais, desde a primeira edição, a campanha conta com o apoio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJ Mineiro. Veja na entrevista os resultados conquistados. Desembargadora, qual que é a relação entre a campanha Justiça pela Paz em Casa e a Lei Maria da Penha? A campanha Justiça pela Paz em Casa visa divulgar a necessidade da sociedade entender a Lei Maria da Penha. Há ainda muito preconceito, entendendo que só a mulher tem a proteção da Lei Maria da Penha. Tem mesmo, porque ainda somos um país extremamente machista. E por isso a campanha precisa ser levada à casa das pessoas, que é onde ocorre a maior violência. Infelizmente, os índices de violência são entre maridos e companheiros e suas mulheres. Então, as mulheres precisam entender da Lei Maria da Penha para se proteger. E os resultados conquistados nas últimas edições foram satisfatórios? Sim, cada vez mais não só a sociedade está entendendo a Lei Maria da Penha, mas o judiciário está conseguindo sensibilizar os juízes com apoio dos promotores, da Defensoria Pública e os mutirões para o julgamento dessas ações na época da também Semana da Paz em Casa, que nós temos para que isso tudo consiga ter um andamento mais rápido nos julgamentos para que os crimes não prescrevam e esses homens sejam punidos dentro dos limites da lei. E quando são realizadas as edições da campanha? Nós temos 3 edições da Justiça pela Paz em Casa, uma em março, outra em agosto e a última em novembro. Além disso, nós temos a Jornada Maria da Penha, que também é realizada em agosto. Ok. Muito obrigada, desembargadora. Às ordens. Você já ouviu o ditado achado não é roubado? Muita gente não sabe, mas se apossar de um objeto perdido pode ser considerado crime. Entenda mais sobre o assunto no próximo bloco. A gente volta já. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Você já ficou com algum bem perdido ou encontrou algum objeto e deixou de procurar pelo dono? De acordo com o Código Penal brasileiro, a conduta é considerada crime e, por isso, coloca em xeque o ditado achado não é roubado. Deixando ela de lado, achado não é roubado, quem perdeu foi ele achado. A letra da canção que ganhou popularidade na voz da dupla Taeme e Thiago fala de um amor perdido, coisa nem sempre fácil de recuperar. Mas será que em relação aos bens e objetos particulares, o famoso dito popular é totalmente válido? É horrível, não existe isso não. Tudo que não é seu, não é seu. Se você tem que botar para alguém achar, achados perdidos. Quando a gente acha alguma coisa e que não é da gente e a gente não tem como devolver, aí automaticamente a gente não pode fazer nada, aí fica com a gente até a gente poder achar a pessoa. Muitas pessoas banalizam a gravidade do ato e recorrem a esse ditado exatamente pela oposição dos verbos contidos nele. Afinal, achar é algo imprevisível, ao passo que roubar é uma prática intencional. Se você está num local fechado, por exemplo, com determinados amigos, e se você achar alguma coisa, você sabe que é de alguma dessas pessoas. Então, essa seria uma das maneiras de enxergar essa questão. Uma outra maneira, por exemplo, você gostaria de passar, você pode se perguntar, você gostaria de passar por uma situação de perder algo e a pessoa não lhe devolver? Isso também é uma questão que a gente pode colocar de maneira filosófica.
A caracterização jurídica do roubo exige o emprego de violência ou grave ameaça. Já o furto consiste em retirar algo do foco de vigilância do dono de forma astuciosa, sem que ele perceba. Assim como o furto e o roubo, ficar com algo achado sem reportar o fato à autoridade para que o proprietário possa reavê-la também pode ser considerado um delito. É que o tipo penal previsto no artigo 169, inciso 2 do Código Penal, ele fala da coisa perdida, é aquela que sai da esfera da vigilância da vítima sem que ela, vítima, queira que isso aconteça. Para a caracterização desse artigo 169.2, desse crime, né, punido com pena de detenção de 1 mês a 1 ano, essa coisa deve estar perdida. Determinadas pessoas experimentam a sensação de posse em relação a algo achado. Em alguns casos, até se sentem merecedoras, como se achar algo fosse uma dádiva ou um sinal de sorte. O raciocínio implícito é azar de quem perdeu. Tem gente que quer permanecer com o objeto. Então a gente usa artifícios, né? A gente usa artifícios tanto conscientes como inconscientes para permanecer com o objeto em questão. Encontrar dinheiro em tempo de crise, então? Um exemplo, achou dinheiro. É muito complicado a gente achar quem realmente perdeu, a não ser que esteja identificado, né? Uma coisa é a gente achar a carteira com um documento, e aí sim é mais fácil a gente devolver. Mas achar um dinheiro no chão é muito complicado, porque 500 pessoas vão dizer que é dele e a gente não vai ter como realmente saber de quem é. Sabendo ou não de quem é o dono, o Código de Processo Civil prevê um prazo de 15 dias para a devolução de uma coisa achada. Caso contrário, o item deve ser entregue à autoridade policial. E o Código Civil estabelece o direito à recompensa para quem devolve o objeto ao dono. Porque, na verdade, quando você tipifica e criminaliza a conduta, você diz, olha, você tem o dever de devolver. Ora, mas aí, se você tem o dever, por que você precisa ser recompensado para o exercício do seu dever? Além da ajuda das redes sociais na busca pelos donos de objetos, documentos e até animais de estimação, grande parte das empresas e órgãos públicos mantém setores que recebem objetos para serem entregues aos proprietários. É um incentivo para que os cidadãos desenvolvam os hábitos de busca e devolução. Aqui no setor de perdidos e achados da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que atende a 19 estações em Belo Horizonte e região metropolitana, é possível encontrar de tudo, desde peças íntimas até mesmo uma furadeira, equipamentos eletrônicos e, pasmem, bengalas. Os funcionários até acreditam que quem perdeu pode ter sido agraciado com um milagre. Milagre ou não, quem devolveu fez a parte dele. Os objetos são mantidos por um período de 30 dias. Depois desse prazo, eles são doados ao Lar Teresa de Jesus, que atende pacientes oncológicos. Os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone 3250-4231 ou ir diretamente à Rua Januária, 181, no bairro Floresta, ou acessar o site da CBTUR e clicar na aba Serviços. Você sabe o que é um inventário? O nosso dicionário jurídico traz a resposta. Confira. Sei. É quando arrola os bens da pessoa que faleceu, né? Inventário é uma forma de você registrar os bens que uma pessoa tem, deixou, né, quando ela morre, para poder fazer a partilha dos bens. Não. Inventário é negócio de herança, não? Após a morte de alguém, é necessário verificar quem tem o direito de herdar os bens dessa pessoa. A forma de regularizar essa situação é o inventário. Esse documento formaliza a transmissão dos bens do falecido aos seus sucessores e herdeiros. No próximo bloco, o Justiça em Questão conta a história de uma magistrada do Tribunal Mineiro que ousou romper o ciclo da violência doméstica e conseguiu transformar a própria vida e a de várias pessoas ao seu redor. Fique com a gente, voltamos já. Bem-vindo de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão.
Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. A empresa de viagens Booking.com foi condenada a indenizar um homem por transtornos em suas férias. Ao chegar ao destino, ele não encontrou reserva no hotel escolhido. O consumidor alegou que reservou um quarto de hotel no site antes de viajar para Bogotá, na Colômbia. No estabelecimento, foi informado de que não havia reserva em seu nome. Como o hotel estava lotado, ele teve que procurar acomodação pela cidade, sem falar a língua local. Para os magistrados, a empresa, por ter como atividade principal indicar aos clientes ofertas confiáveis, garantindo inclusive o menor preço, deve responder pelos danos decorrentes da falha na prestação desse serviço. A Justiça de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, condenou 2 homens que furtaram mais de R$ 74 mil de um caixa eletrônico do Banco do Brasil. Eles deverão cumprir penas de cerca de 4 anos nos regimes fechado e semiaberto e não poderão recorrer em liberdade. Segundo a denúncia do Ministério Público, a dupla invadiu uma agência no centro da cidade de madrugada. Os ladrões utilizaram um maçarico para abrir o terminal eletrônico e furtar o dinheiro. Os réus confessaram o crime. Na sentença, o juiz Carlos Romano Carvalho afirmou que o delito teve consequências graves, pois, além de prejudicar a instituição financeira, aumentou a sensação de insegurança na comunidade. O órgão especial do TJMG declarou que a Lei Municipal 11.081 de 2017 de Belo Horizonte é inconstitucional. A norma determinava que houvesse apenas 2 casas decimais no preço dos combustíveis. A terceira casa, depois da vírgula, é informada ao consumidor desde 1994. Entidades que representam o ramo de comércio de combustíveis ajuizaram a ação afirmando que só a União poderia legislar sobre o tema. Por maioria, os desembargadores do Tribunal Mineiro mantiveram a terceira casa decimal. Eles disseram que o assunto já é regulamentado por resolução da Agência Nacional de Petróleo. A medida da ANP evita que o valor a ser pago seja arredondado para cima. Isso porque os revendedores adquirem combustível com base em metros cúbicos, ao passo que a venda ao consumidor é calculada em litros. Seja nos corredores do Fórum, em Belo Horizonte, seja nos momentos de folga e lazer, a juíza Luziene Medeiros é referência de coragem e justiça. Além de romper o ciclo da violência doméstica ainda jovem, ela conseguiu transformar a vida de várias pessoas que cruzaram seu caminho. A casa da juíza Luziene estava de portas abertas para nos receber. Aliás, portas abertas é quase uma filosofia de vida para ela. Luziene trabalha assim e em casa também não é diferente. Mas depois a gente explica isso. Vamos voltar um pouco no tempo porque essa história começa décadas atrás. Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte. Eu tenho 4 irmãos, 3 rapazes e uma moça. Nós somos 5 filhos. Meu pai se chamava Luiz Calistrato do Nascimento e minha mãe Irene Medeiros do Nascimento. Os pais não fizeram curso superior, não imaginavam que ela planejasse ser uma estudiosa. Mas meu pai falava assim, não, minha filha, você não vai precisar estudar muito não, porque você é muito bonita. Você é muito bonita, vai logo casar. Não vai precisar estudar muito não. E eu ficava intrigada com isso. Eu falei, que negócio é esse? Como é que eu não vou estudar? Eu vou estudar sim. Ela de fato casou, mas a vida reservava obstáculos. O mais duro deles estava personificado no próprio marido, que não apoiava a carreira dela e se mostrou violento. Quando a gente namorava, ele era uma coisa super romântico, ia me buscar na escola com rosinha, aquela coisa toda, cartãozinho para lá, cartãozinho para cá, aqueles amores. Mas depois do casamento, eu acho que ele se sentiu meu dono. Se ele chegasse em casa, tivesse alguma coisa fora do lugar, ele gritava comigo, me empurrava. E uma vez ele me deu um soco no rosto, aqui, que eu desmaiei. E quando eu tornei, ele estava debaixo do chuveiro comigo, tentando fazer eu voltar e chorando, desesperada, achando que eu tinha morrido, E quando eu fui assoar o nariz, que eu estava chorando, aí saiu muito sangue do meu nariz e esse olho pulou para fora, sabe? Foi uma coisa horrível. A cena se repetiu diversas vezes. Disposta a dar um basta naquela relação abusiva, ela se posicionou. Aí eu falei para ele, olha, escreva o que eu vou dizer para você não esquecer.
eu ainda vou ser tão importante que você, para conseguir falar comigo, vai ter que marcar audiência. A afirmação com ar de profecia se cumpriu. Quem vê a juíza hoje fazer a própria história de instrumento de combate à violência doméstica não imagina quantas outras provações foram superadas. Depois de alguns anos de matrícula trancada, ela conseguiu se formar em Direito na Universidade Federal de Uberlândia. Colocou um ponto final no casamento e foi à luta, por ela e pelos 2 filhos. Depois de momentos difíceis, acabou se casando novamente. Encontrou não só um bom marido, como também o apoio para o crescimento profissional. E ele era muito bom. Ele falou assim, não, você vai largar esse emprego, você vai fazer o concurso. Aí eu não queria, porque eu não queria ficar dependendo dele, sempre gostei da minha independência. Mas ele foi e pagou. Ele falou assim, olha, e você não fique chateada assim comigo não, porque eu sou um homem de mercado e eu sei vislumbrar um bom investimento. E você é o melhor investimento que um homem poderia fazer. Aprovada no concurso para juíza, mais uma vez foi testada pela vida. Foi comandar a secretaria de uma área onde não tinha experiência. Mas aí, como eu fui ser juíza numa vara criminal, eu falei, bom, agora eu tenho que aprender esse negócio, né? Ali começava a trajetória de sucesso da juíza criminal, que atuava também na prevenção, fazendo meninos de rua estudarem. Tinha uns que eu falava, você vai estudar. Eu vou comprar seu material da escola, mas você vai ter que vir toda sexta-feira aqui me mostrar o caderno. Aí eles iam. Às vezes eles chegavam e eu estava fazendo audiência. Aí eu pedia, gente, eu vou dar um tempinho aqui porque o Tiago chegou, preciso olhar o caderno dele. Aí ele se sentia muito importante, porque eu parava um serviço para dar atenção a ele, um garoto de rua. Novas comarcas, novos desafios, como por exemplo, se afastar da família. Se separou dos 2 filhos mais velhos que tiveram de ir para a capital estudar. Depois, a morte do marido, que tanto ajudou. Mas desse amor ficou um filho, o terceiro, que inclusive acabou se tornando advogado, mas durante a infância detestava o trabalho da mãe. As mudanças de comarcas era uma coisa bem complicada, né? Na infância, como criança, assim, você cria vínculos, você cria amizades, você está na escola, você se adapta à cidade. Aí chega sua mãe e fala, a gente vai ter que mudar de cidade. Luziene passou pelas comarcas de Ponte Nova, Belo Vale, Conselheiro Lafayette, Ouro Preto, Brumadinho, Jacinto, Alfenas, Ribeirão das Neves, até chegar a Belo Horizonte e assumir a 6ª Vara Criminal. E se tornou uma referência para quem a conhece. No âmbito profissional, eu acho que o principal para que hoje a gente tenha esse ambiente harmônico e muito eficiente que a gente tem aqui na 6ª Vara Criminal é a confiança que ela deposita na gente. Ela não é uma mulher centralizadora, ela, pelo contrário, ela delega muitas funções e ela confia na gente, em mim, na secretaria. A gente trabalha com muita tranquilidade, com muita naturalidade e isso faz com que tudo caminhe da melhor forma. Se ela trabalha de portas abertas, pronta a ouvir e ajudar, no âmbito pessoal também acontece a mesma coisa. Ana Meire é a prova do quanto ela se envolve com cada caso. Eu nasci em Itabuna, aí quando eu fiz 5 anos eu perdi minha mãe, não por tragédia, por um crime que houve e onde ela foi condenada. E aí, como não tinha ninguém, nenhuma família, ninguém para ficar comigo, a doutora Luziene era juíza da Vara da Infância e Juventude, e ela foi e me pegou para cuidar até resolver a situação. Ela conta que está se formando como técnica de enfermagem graças à juíza. Me deu a oportunidade de estudar, né? De que eu nunca ia ter condições de pagar um curso desse. Então, ela me deu oportunidade de rever valores na vida, que a família é o ponto mais importante, independente. É uma mãe que eu não tive. Carlos conta que os irmãos até brincam que em casa não tem uma mãe, tem uma fundação assistencial. A fundação é um apelido engraçado que a gente fala lá em casa, porque lá em casa já passaram várias pessoas, inclusive da família e também de fora da família, que por algum momento estavam precisando de alguma ajuda. E a minha mãe abre as portas de casa, traz a pessoa para dentro, entra no nosso convívio familiar e por bastante tempo. Isso ficou uma coisa tão natural, porque eu acho até estranho às vezes quando não tem alguém assim a mais. Esse lado acolhedor está entre as coisas que chamaram a atenção do atual marido.
A Luziene é uma das pessoas mais generosas que eu já conheci. Outra característica é a coragem. As homenagens mostram isso. Ganhou medalha por terminar com uma rebelião em um presídio na capital mineira. E fez isso apenas escrevendo uma carta. E fala abertamente sobre violência doméstica por acreditar que não é melhor do que ninguém. Que a força que encontrou para vencer, toda mulher é capaz de cultivar e exibir. Eu achei interessante contar minha história para mostrar para essas mulheres que elas podem crescer, que elas podem se formar, buscar o espaço dela na sociedade e vencer como eu venci, com todas as dificuldades. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja as edições pelo canal do JQ no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.